O conceito de pecado é central na teologia cristã e em muitas outras tradições religiosas. Na Bíblia, o pecado é frequentemente descrito como uma transgressão das leis e mandamentos de Deus, resultando em consequências espirituais, emocionais e até físicas para o indivíduo. Vamos começar entendendo o que a Bíblia diz sobre o pecado e suas implicações. Em Romanos 3:23, lemos que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Isso significa que o pecado é uma realidade universal. Todos nós, em algum momento, cometemos erros e nos afastamos dos caminhos de Deus. Mas qual é o impacto disso em nossas vidas? Primeiramente, o pecado cria uma separação entre nós e Deus. Isaías 59:2 nos diz: Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouça. Quando pecamos, nossa comunhão com Deus é interrompida. Nos afastamos da presença divina e perdemos o acesso à sua graça e orientação. Além disso, o pecado traz consequências emocionais e psicológicas. O salmista Davi descreve vividamente o peso do pecado em sua vida em Salmos 32, porque enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. O pecado pode causar angústia, remorso e um senso de separação de Deus e dos outros. Além disso, o pecado tem consequências práticas em nossas vidas. Provérbios 13:15 nos adverte: e o caminho do transgressor é áspero. Quando nos afastamos dos caminhos de Deus, muitas vezes enfrentamos dificuldades e desafios em nossas vidas diárias. O pecado pode levar a problemas financeiros, relacionamentos prejudicados, problemas de saúde e uma série de outras consequências negativas. É importante notar que nem todas as consequências do pecado são imediatamente aparentes. Às vezes, as ramificações de nossas escolhas pecaminosas podem se manifestar ao longo do tempo, de maneiras que não podemos prever. Como Gálatas 6:7 nos adverte: e não vos enganeis, Deus não se deixa escarnecer, pois tudo que o homem semear, isso também ceifará. As escolhas que fazemos hoje podem ter um impacto duradouro em nossas vidas e nas vidas daqueles ao nosso redor. Mas nem tudo está perdido. A mensagem central do cristianismo é uma mensagem de redenção e perdão. Apesar das consequências do pecado, Deus oferece perdão e restauração através de Jesus Cristo. João 3:16 nos lembra: e porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Não importa quão longe tenhamos nos afastado de Deus, sempre há esperança e perdão disponíveis para aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Espero que essa exploração sobre as consequências do pecado conforme a Bíblia tenha sido esclarecedora. O pecado é uma realidade universal e suas consequências podem ser profundas e duradouras. No entanto, através do perdão e da graça de Deus, podemos encontrar restauração e redenção, transformando nossas vidas e nos aproximando novamente do Criador. Existem diversos personagens bíblicos que pecaram contra Deus, mas que se arrependeram sinceramente. Aqui estão alguns exemplos. Davi é um dos personagens mais conhecidos da Bíblia e também um dos mais pecadores. Ele cometeu adultério com Batseba e foi responsável pela morte de seu marido, Urias. No entanto, quando confrontado por Deus através do profeta Natã, Davi se arrependeu profundamente e escreveu o famoso Salmo 51, expressando seu arrependimento e buscando perdão de Deus. Pedro, um dos discípulos mais próximos de Jesus, negou o próprio Jesus 3 vezes antes de sua crucificação, apesar de ter prometido lealdade absoluta a ele. No entanto, após o ressurgimento de Jesus, Pedro experimentou um profundo arrependimento e foi restaurado por Jesus. Ele se tornou uma figura central na disseminação do cristianismo primitivo e liderou a igreja primitiva com coragem e fé. Manassés foi um rei de Judá que se desviou dos caminhos de Deus, praticando idolatria e derramando muito sangue inocente. No entanto, após ser capturado e levado cativo para a Babilônia, Manassés se humilhou diante de Deus, se arrependeu sinceramente e buscou a misericórdia divina.
Como resultado, Deus o restaurou ao seu reino e ele realizou reformas espirituais significativas em Judá. Paulo, antes de sua conversão, conhecido anteriormente como Saulo, perseguia violentamente os cristãos, acreditando que estava servindo a Deus. No entanto, em sua jornada para Damasco, ele teve um encontro transformador com Jesus Cristo, que o confrontou com sua culpa e pecado. Paulo se converteu ao cristianismo e se tornou um dos maiores apóstolos, dedicando sua vida a espalhar o Evangelho e servir a Deus. Esses são apenas alguns exemplos de personagens bíblicos que pecaram contra Deus, mas que experimentaram um verdadeiro arrependimento e foram perdoados. Suas histórias nos lembram da graça e misericórdia de Deus, que está sempre disposto a perdoar aqueles que se voltam para Ele em arrependimento e fé. Portanto, você que está ouvindo essa mensagem e está em pecado, arrependa-se agora, fale com Deus e Ele endireitará seus caminhos.